Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com o nosso devocional e hoje lendo a carta que Judas escreveu. Claro que esse Judas aqui não é o Judas Iscariote, o Judas traidor. Esse aqui é um outro Judas, tá? Tivemos vários Judas na Bíblia e esse aqui é um outro Judas, tá? Então, ele escreveu, são 25 versículos e nós vamos entender. Ele fala, continua falando sobre os falsos mestres, os falsos profetas, e continua chamando a nossa atenção para não deixar que sejamos enganados. Vocês perceberam que, vindo para o final do Novo Testamento, tanto Paulo quanto os demais apóstolos, eles focaram nas suas últimas cartas as pessoas perseverarem e não serem enganadas pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, que naquele tempo já havia falsos profetas. Inclusive, nós vimos João falando sobre examinai os espíritos, né? É o capítulo 4, 1 João 4, né? Ele diz assim, versículo 1, amados, não creiais em todo o espírito, tá? Não creiai em todo o espírito, provai se os espíritos são de Deus, porque tem o espírito humano, o espírito do diabo e o espírito de Deus. Então, nós temos aí pelo menos três espíritos que falam, esses três espíritos falam: o espírito humano, o espírito do diabo e o espírito de Cristo, o Espírito Santo. Então nós temos que examinar para ver qual espírito está falando. E aí ele vai dizer que o espírito que fala em concordância com o que está escrito na palavra de Deus e reconhecendo Jesus como Senhor, único e suficiente, esse espírito é de Deus. Vamos ler então a carta de Judas. Não deixe de se inscrever no nosso canal se você gosta desses conteúdos e também não esqueça de ativar o sininho de notificações sempre que nós postarmos o vídeo, que nós postamos todos os dias, o YouTube vai notificar a você, tá bom? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos seja multiplicado. Eles não escreveram muito, não. Como Tiago, por exemplo, não escreveu tanto. Judas também não escreveu muito. E ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, que tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez lhes foi dada. Nós temos que batalhar para manter a fé. Vocês lembram o que eu disse, gente? Que a única força física que nós devemos fazer é batalhar para não perder a fé, né? Quando eu disse isso, alguém pode até falar, mas será? É que o João vem e diz a mesma coisa. Falando aqui, ó, lutando para não perder a fé. Batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de nosso Senhor Jesus. Quer dizer, eles acabam não dando crédito à graça de nosso Senhor, desprezando a graça de nosso Senhor Jesus, tá? E negam a Deus, único
dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar, como quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Tá? Então, quer dizer, ele está mostrando aqui que Deus tirou o povo do Egito, mas os que não creram, os que não continuaram crendo ao longo do deserto, eles acabaram morrendo. Eles caíram no deserto e morreram. Verso 6. E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplos, sofrendo a perda do fogo eterno. Aqui ele mostra a punição de Deus com aqueles que não obedeceram. Assim como os anjos, esses anjos aqui, segundo a explicação de um teólogo, e aí é interessante para a gente pensar, esses anjos aqui que estão presos foram os anjos que, quando Lúcifer fez a rebelião, segundo a explicação, quando Lúcifer fez a rebelião, teve um grupo de anjos, por que não dizer milhares, eles ficaram na indecisão. E eles, de repente, eles decidiram seguir Lúcifer. Só que chegou na metade do caminho, eles desistiram. Ou seja, eles abandonaram o principado deles, abandonaram o lugar deles e foram seguir Lúcifer, mas no meio do caminho eles desistiram. Tá? Eles desistiram e aí estes anjos ficaram aprisionados. Até o juízo final, eles estão aprisionados. Assim é uma explicação desse versículo 6 aqui. Tá? Pode ser porque a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos, e aí vamos ver quais serão esses anjos. Talvez esses anjos aqui, que fala o versículo 6. Tá? Quer dizer, o que Deus explica para nós aqui? Uma vez que você foi chamado para ser, se você começa sendo, mas depois você desiste, aí Deus não tem como colocar a palavra dele na sua vida. Ele não vai perdoar a sua rebelião. Ele não vai perdoar o seu desprezo. Você abandonar a fé, você abandonou. Se você largar a fé, você largou. É isso que está dizendo, tá? E contudo, também estes, falando aqui, semelhante adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e difamam as dignidades. Tá? Mas Arcanjo Miguel, quando contendeu com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. E aqui, verdade, houve uma disputa sobre o corpo de Moisés e o diabo queria ter o domínio, né? E sabia que ninguém sabe onde está enterrado o corpo de Moisés. Esses, porém, dizem mal, aí ele está falando aqui de pessoas, né? Falando de pessoas, tá? Essas pessoas, ele está dizendo, existem pessoas que falam mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Quer dizer, existem pessoas que falam do que não sabem e do que sabe, e ela corrompe o que sabe. Olha que interessante. Existem pessoas que falam mal do que não sabe e o que ela sabe, ela corrompe o que sabe. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Que nós temos Caim, fala de Caim, que foi invejoso, maligno, matou o irmão por inveja, suas obras eram más. Nós temos o Balaão, que aceitou o presente de Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Mesmo ele sendo de Deus, foi amaldiçoar o próprio povo de Deus por causa do dinheiro, por causa do presente.
que Balaque prometeu. E temos a sedição de Coré, que seu líder do povo de Israel quis se elevar, se engrandecer em cima do povo na passagem pelo deserto. E estes acabaram sendo destruídos. Nós temos na vida, no mundo, a Bíblia fala que estes são manchas em nossas festas de amor, porque eles são manchas, porque eles são ódio, eles são mentira, eles são enganos, banqueteando-se conosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Existem pessoas que cuidam de si mesma, mas não têm temor a Deus. São nuvens sem água, levado após ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que se espuma às suas mesmas abominações. Estrelas errantes. Aqui está falando de pessoas que não têm a firmeza em Deus. Isso aqui está falando, ele está falando de líderes, de pessoas, de falsos profetas, tá? Não está falando de gente comum. Aqui ele está falando de falsos profetas, de pessoas que introduziriam depois para tentar enganar as pessoas. E ele está dizendo que são como estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Porque hoje as pessoas falam o que quer, né? Contra Jesus, contra uns aos outros, mas Jesus diz que toda palavra que sair da nossa boca, nós vamos dar conta dela diante de Deus. Estes são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Vocês já viram isso? Pessoas serem admiradas, não a alma, mas por causa do interesse que se tem. Infelizmente, existem pessoas admirando os outros, elogiando os outros por causa do interesse. O interesse da pessoa, o interesse que a pessoa tem fala mais alto. Então ela elogia, ela mostra um carinho, uma piedade, mas é porque ela tem interesse. Seja um interesse material, financeiro ou qualquer outro interesse. Que coisa séria, né? Ainda bem que a Bíblia nos adverte, a Bíblia nos ensina, né? A gente tanto não tratar os outros com interesse e também percebemos quando alguém está nos tratando com segundas intenções, com interesse. Mas vós, amados, versículo 17, vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram ditas, ou pré-ditas, né? Ditas antecipadamente, né? Pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências, andariam segundo os seus próprios desejos, ok? Seus próprios desejos, suas próprias concupiscências. Estes são os que a si mesmo se separam, são sensuais, que não têm o Espírito Santo. Existem pessoas que ela se separou, ela se separou. Ela acha que tem o que na verdade não tem. É muito sério isso. Mas vós, amados, versículo 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Tá? Como é que eu edifico a minha fé? Orando no Espírito Santo, ou seja,
falando em línguas estranhas. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Tenha dó de algumas pessoas, ele está dizendo. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de carne. Quer dizer, tem gente que está tão sujo, espiritualmente falando, que a gente tem que ter muita misericórdia para conseguir ajudar essas pessoas, porque elas estão como se fossem contaminadas, né? E aí ajudar essas pessoas é difícil, né? Nós temos que trabalhar para o reino de Deus, ajudar no reino, mas sem esquecer que nós também estamos no mundo e nós também podemos ser vítimas. Então temos que estar atento. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. É o versículo 24. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar, gente. Não deixar a gente tropeçar. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder, agora para todo sempre. Amém. Então aqui ele está nos mostrando sobre nos últimos tempos, como ele mesmo disse que tanto os apóstolos falaram, né? Os apóstolos falaram e de forma antecipada, e aí ele vai citar também outros casos, nos mostrando que temos que abrir bem os nossos olhos para viver num mundo tão difícil como nós estamos vivendo hoje. Eu digo o seguinte, se a nossa fé dependesse 100% de pessoas, 100% de humano, nós realmente não saberíamos o que fazer. Porque os seres humanos hoje, muitos estão confusos e, infelizmente, acabam não trazendo a revelação pura da palavra do Senhor. Vamos começar Apocalipse. Chegamos em Apocalipse, graças a Deus. Estamos aqui, vamos iniciar. Amanhã nós começaremos Apocalipse. De começo tranquilo, Apocalipse não é difícil. Até porque nós não vamos tentar entender aquilo que Deus vai revelar para a gente. Tá? Mas, na medida da caminhada, nós vamos entendendo o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia também, é o Apocalipse, e nós vamos ler Apocalipse, tá bom? Então, graças a Deus, chegamos em Apocalipse, né? Louvado seja Deus, e nós vamos começar, tá bom? E, deixa eu marcar aqui, nós vamos estudar Apocalipse. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, até aqui o Senhor tem nos orientado, nos mostrado, nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos livrado. O Senhor tem nos trago debaixo das suas mãos potentes, poderosas. Nós temos sido ajudados pelo Senhor. Te damos a honra, a glória, o louvor, a exaltação para todo sempre. Muito obrigado. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos. Obrigado. Obrigado. Chegamos até ao livro de Apocalipse. Ah, meu Pai, que maravilhas. Parece que ontem começamos, mas porque não paramos, então estamos caminhando. E eu sei que muitas pessoas, elas podem não saber explicar muitas coisas, mas elas entenderam. Ah, eu tenho certeza disso, Pai. Muitos podem não saber explicar, mas sabem que entenderam a Tua palavra e o poder dela. Portanto, eu agradeço a Ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Venha abençoar a cada um de nós, livrando-nos, guardando-nos, segundo o poder da Tua santa palavra. Obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler Apocalipse amanhã
E eu convido você a não faltar. Compartilha com as pessoas, gente, essa leitura nossa. É feita de modo simples, nós mesmos aqui fazemos, editamos, postamos, mas é o nosso carinho, é uma forma que eu encontrei de estar com você todos os dias, te alimentando, te ajudando você aí em casa, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe, até lá.